Vamos aplaudir aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluia. Esse é o dia que o Senhor fez, por isso alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Se você está feliz, celebre ao Senhor. Alegrem-se. Deus reina, batam palmas as nações, os anjos gritam, os gemidos vêm dançar para celebrar o Rei. Declara ele: Deus reina, Deus reina, Deus reina, vamos celebrar. Sua Bíblia e você vai levantá-la bem alto. Não importa onde ela esteja. Ela pode estar no papel, pode estar no seu iPad, no seu iPhone, mas você vai levantá-la mais alto que você puder. Levante bem alto. Isso. Pode levantar. E se encontrar alguém que está sentado, levante-o também. E se for um paralítico, é hora de você exercer fé. Falar, levante e anda, hein? Vamos falar juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho.
Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. E a palavra do Senhor nessa manhã vai ser dividida para nós através do pastor Jonatas Câmara. Pastor Jonatas, lá de Manaus, da Assembleia de Deus de Manaus. E para nós é uma honra tão grande ter você aqui conosco nesta manhã, Jonatas. E eu sei que sua vida tem sido uma inspiração, não só lá para o Amazonas, mas chega até aqui também. Toda a graça, querido. Pai, mais uma vez eu te agradeço pela vida do pastor Jonatas, pela vida da sua esposa, dos seus filhos, pela obra tão gloriosa que o Senhor tem feito através dele, ali no Amazonas. Senhor, que nesta manhã a graça do Senhor seja cada vez mais abundante na vida do teu filho, para derramar sobre os nossos corações, em teu precioso nome. Amém. Amém, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, querida igreja, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus Cristo, né? Porque tem vários senhores, mas o nosso é o Senhor Jesus Cristo. Então, pode voltar ao seu assento, pode sentar, por favor. Meus queridos, eu quero, em meu nome, da minha esposa, que aqui está também, e de uma delegação de 20 e tantos irmãos que vieram do Amazonas para o congresso, saudar a todos os irmãos, mais uma vez, com a paz do Senhor. Eu trago um abraço da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas para a Igreja Batista da Lagoinha, que é admirada e amada por todos nós ali no estado do Amazonas. E também da Convenção Estadual da Assembleia de Deus no Amazonas, a CEADAM, uma convenção que ela é composta por cerca de 2.600 pastores, e que eu tenho a honra de presidir aquela convenção. Então eles mandaram um abraço para o senhor, pastor Márcio, para todos os pastores que aqui servem ao Senhor, essa pleiade de obreiros maravilhosos que aqui estão também. E por fim, quero dizer que vocês sabem disso, não precisaria nem ninguém dizer, mas é sempre bom ouvir, não é? Por exemplo, a gente que é casado, a gente não pode acostumar de a esposa saber que ela é linda e a gente não elogiar, não é? Sempre, mas sempre que a gente diz, a gente dizer sem viver não tem nenhum valor, e viver sem dizer também às vezes faz falta. Então, sei que vocês sabem disso, mas eu quero dizer que vocês são uma linda igreja do Senhor Jesus aqui, vocês da igreja aqui, uma igreja que inspira, sejam certos disso, que inspira as demais igrejas no Brasil. Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus. E como é Santa Ceia, eu disse à minha esposa que no dia de Santa Ceia, a melhor mensagem a ser transmitida para nós é através do próprio pastor da igreja, não é? E eu já soube aqui, para eu ter uma responsabilidade ainda muito maior, de que raramente, não é? Rarissimamente, o pastor Márcio, ele cede o púlpito para alguém ministrar durante a Santa Ceia do Senhor. E está certo, porque o dia de ceia, se há um dia que o pastor ele deve ser o ministrante, é o dia de Santa Ceia do Senhor. E só sabe disso, a importância disso, quem também dirige a igreja diretamente, né? Então eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Márcio Valadão e de toda a sua família. E imediatamente ir para a palavra de Deus, irmãos, para fazer uma meditação no nome de Jesus. Quero o texto que Deus colocou no meu coração para participar com vocês, é Mateus capítulo 28, que tem tudo a ver com a ceia e tudo a ver com o dia de hoje também. Mateus 28, eu quero ler todo este capítulo
e depois vir tirando dele algumas lições de vida para a nossa vida, não é? Eu não quero aqui distinguir o aspecto teórico ou histórico da Páscoa. Eu quero tirar, já que nós estamos na ceia, lições para o dia a dia da nossa vida, desse momento que é o que nós precisamos, não é? Ter vitória, mas basta a gente entender que Páscoa é livramento, Páscoa é proteção, Páscoa é redenção, Páscoa é compartilhamento, Páscoa é exatamente união, Páscoa é unidade, e tudo isso nós vemos. Páscoa é obediência, Páscoa é confiança, Páscoa é sujeição, Páscoa é percepção, Páscoa é o sentimento de compartilhamento. Tudo isso nós vemos ali nas figuras que são postas no elemento da Páscoa. Então, as famílias deviam estar dentro de um mesmo lugar, numa proteção, e quem estivesse fora daquele lugar estaria em um lugar, mas sem a proteção. Quem estivesse dentro do lugar dito por Deus, estabelecido por Deus, estaria protegido e amparado, fora dele, desprotegido e desamparado. E todas as pessoas deveriam chamar os seus familiares, e o simples fato de ser parte de uma família não daria proteção a ninguém ali no Egito, naquele momento de proteção, mas era o fato de pertencer a uma família e de acreditar na orientação de Deus, de que as pessoas, mesmo fazendo parte de uma família biológica, estariam protegidas se fizessem parte da família de Deus. Glória ao nome do Senhor, ali dentro da mesma casa. Era proteção porque havia marcas não do sangue de um inimigo, nem de um adversário e nem do próprio sangue, mas de um cordeiro que não podia ser qualquer cordeiro, mas tinha um perfil daquele cordeiro. Ele era puro, ele era imaculado, não é? Sobre ele não havia sido colocado carga ou peso e etc., não é? O sangue teria que ser o daquele cordeiro, despejado numa bacia, aspergido nos umbrais e nas vergas da porta, a marca daquele sangue. Glória a Deus. A carne dele tinha que ser compartilhada com as pessoas, serviria de alimento. Aí vem a comunhão, que é a ceia agora também. E aí, se uma família fosse pequena, ela deveria convidar a outra família, e eles participariam da carne daquele cordeiro imaculado ali também. Então tudo isso é comunhão. E quantos louvam a Deus porque lá era apenas uma figura, não é? E aqui nós vivemos um tempo em que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele já veio, ele morreu, ele ressuscitou, ele está vivo entre nós. Então olha para o teu irmão, levanta as duas mãos aos céus, dá uma espalmada da mão dele e diga: nós estamos vivendo, irmãos, o melhor tempo da nossa vida, que é o tempo em que o verdadeiro, não por sombra, mas por realidade, nós estamos vivendo aqui como a igreja do Senhor. Porque por isso diz que muitas coisas que os profetas e as outras pessoas do passado não viram, e nós vimos e nós vivemos. Então daí porque nós devemos celebrar no nome do Senhor Jesus. Mas aqui em Mateus capítulo 28, e hoje está muito bem enfatizado no nosso culto aqui, que é o dia em que a morte morreu. Repita comigo agora, com um sorriso de orelha a orelha, agora sim, bem aberto esse sorriso. Sorria com o coração, porque tem pessoas que sorriem com os lábios, mas não sorriem com o coração. Então agora derrama o coração e sorri com o coração e diz assim: hoje é o dia em que a morte morreu. Olha para o teu irmão, dá um sorriso a ele e pergunta: você sabe disso, irmão? Então celebra isso no nome de Jesus. Hoje é o dia. Eu quero trazer para o dia a dia da minha vida e da sua vida as lições da ressurreição de Jesus. Porque ele morreu, é verdade. Porque ele foi sepultado, também é verdade. Mas a diferença é que ele ressuscitou. Porque também é verdade que outros cristos, entre aspas, morreram. E lá está escrito. Lá, por exemplo,
lá em Manaus, no cemitério São João Batista, tem lá 3 tumbas, não é, que são propriedade da igreja. Uma delas é para ser colocado ali os pastores da igreja, os presidentes. Então está lá. Outros é para ser colocado outros irmãos. Exatamente, está lá. Aí você vai lá, eu costumo, e lá tem um lugar onde está a minha mãezinha também. Eu nunca pensei que esse negócio fosse chegar até a mim, a morte, entre aspas, né? Eu tinha um medo até chegar a minha mãe, eu que orei, e Jesus curou várias pessoas de câncer até, da pessoa vomitar os pedaços do câncer para fora, assim, e pegar a vida e não morrer mais daquilo, morrer de outra coisa. Exatamente. A minha mãe orar por mim, quando eu estava praticamente desenganado dos médicos, acometido de uma malária contraída em Moçambique, e eu ficar curado. E a minha mãe adoecer, e eu orar por ela, não é? E uma vez ela ficar curada. Mas da outra vez eu orar da mesma maneira, fazendo o mesmo sacrifício, jejuando, era a minha mãe. Eu chegar ao ponto de dizer, Deus, poderia ter levado qualquer pessoa, mas a minha mãe, meu Deus, por que tu curaste outras pessoas desse mesmo problema que a minha mãe foi acometida? E eu não, e a minha mãe não. Entende? Então, eu só fui entender essa questão relacionada à morte o dia em que eu peguei uma versão da Bíblia, né, que ela me explicou isso. Ninguém conseguiu explicar. E esse texto está lá sobre o túmulo da mamãe, onde também está a minha irmã mais velha, primogênita. Lá está assim, de 15 em 15 dias pelo menos eu vou lá. E aquele lugar se tornou um dos lugares de maior inspiração para eu poder acreditar na vida como um todo, passado, presente e futuro, dessa questão da ressurreição. Lá está escrito assim, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Tem algumas versões da Bíblia que aí dá ponto, é um ponto final. Aí diz, nunca morrerá. E aí isso não responde, e a pessoa fica, mas por que a pessoa morre? Mas se nunca morrerá, por que então tem pessoas que morreram, estão sepultadas, etc. Mas a melhor versão, que é a que está lá colocada sobre o túmulo da mamãe, ela diz assim, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, vírgula, eternamente. Glória a Deus. Então explicou, respondeu para mim tudo. Está tudo respondido. Eternamente. Então a pessoa, fisicamente, ela morre sim. O que ela não pode morrer é espiritualmente, essa é a verdade. Por isso, a nossa esperança é que no túmulo da minha mãe, do pastor lá no caso da nossa igreja, pastor Alcibiades, pastor Zé Reis, pastor Zé Menezes, que são os 3 que estão lá, eu não sei quando é que eu vou para lá também, exatamente, eu tenho que estar preparado para isso, essa é a verdade. Eu já fiz várias viagens, e visitei lugares onde está escrito, aqui jaz fulano, aqui jaz Beltrano, aqui jaz Cicrano, né? E lá está, aqui jaz Alcibiades Pereira de Vasconcelos, pastor que me antecedeu, aqui jaz José Rodrigues, José de Souza Reis, aqui jaz José Menezes, né? Lá na minha mãe está, aqui jaz Terezinha Duarte Câmara, aqui jaz Eliude Fernandes Câmara. Mas lá no túmulo de Jesus está escrito, ele não está aqui. E por que ele não está lá, irmãos? Simplesmente porque ele ressuscitou. Glória ao nome do Senhor Jesus. É isso aqui, essa é a diferença. Ele não está aqui, porque ele já ressuscitou, diz a palavra de Deus, não é? E se ele ressuscitou, diz a Bíblia, ele é a primícia dos que dormem. Então ele ressuscitou primeiro, e quando o pastor, nosso pastor, porque quando eu estou aqui dentro, eu estou sob os cuidados pastorais do pastor Márcio, eu também sou ovelha aqui da Lagoinha, né? Exatamente, então me permite eu me considerar assim, ovelha aqui da Lagoinha. Ele chega aqui logo de manhã, no abrir do culto da ceia, e diz, irmãos, vamos celebrar, porque hoje é o dia em que a morte morreu. Então você pode dizer mais uma vez para o teu irmão, irmão, hoje é o dia em que a morte morreu, né?
Agora explique por que o dia que a morte morreu. Diga, porque o último inimigo vencido por Jesus foi a morte. Glória a Deus. Diga para quem está aí do teu lado. Diga, antes de aplaudir, diga para ele, porque o último inimigo vencido por Jesus foi a morte. Aleluia. Glória a Deus. Agora aplauda se você quiser. O único e o último inimigo a ser vencido por ele. Depois dela não tem mais nada. Ele venceu tudo, tanto é que depois disso, aí não teve mais limite para ele. Ele traspassou portas fechadas, glória a Deus ali, com o corpo físico só que glorioso dele, exatamente ali. O camarada estava dentro do lugar ali, meio perplexo, e o que vai acontecer de nós? Ele chegou, não bateu na porta, na janela, não procurou descobrir onde é que as pessoas estavam, simplesmente entrou lá. Aí disse, eu vos saúdo, e a paz seja com vocês. É o que ele está dizendo hoje aqui, quando nós vamos tomar a ceia. Olha, eu estou aqui para saudar vocês, aqui na Lagoinha. Paz seja com você. Qual é a situação que você está atravessando? Qual é o problema que você está atravessando? É um problema que parece de enfermidade, é algo que está te atormentando, é algo que está te atribulando. Não tema, meu filho, não tema, minha filha, não tema meu servo, não tema minha serva, porque eu ressuscitei. Aleluia. E comigo tudo pode acontecer na tua vida. Então vamos ler o texto bíblico e tirar breves lições disso aqui, queridos e amados irmãos, esse texto glorioso. Então vou trazer muito para a vida prática. Diz assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena, a outra Maria e a outra Maria foram ao sepulcro, foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, fazendo o que, irmãos? Removendo a pedra. Então vá prestando bem atenção isso aqui para a sua vida prática, a vida diária. Removendo a pedra. Aleluia. E sentou-se, o que ele fez? Sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, o que ele disse às mulheres? Não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi o que, irmãos? Crucificado. Ele não está aqui. Por que ele não está aqui, irmãos? Não é porque roubaram o corpo dele, não é porque mentiram sobre ele. A verdade é que Jesus não estava ali, nem está, porque, diga forte comigo, o que aconteceu? Porque ele ressuscitou. Aleluia. Diga ao teu irmão, Jesus ressuscitou, meu irmão. Aleluia. Por isso que ele não está mais lá. E essa é a diferença da alegria com que nós celebramos aqui para outro tipo de fé, que as pessoas não têm fé, não têm esperança, celebram palidamente. Com alegria, por isso nós celebramos aqui, tudo que nós fazemos para Ele é com celebração, irmão, porque nós estamos celebrando a um Cristo vivo e não morto. Então qual é a minha celebração para Ele? Aleluia, glória a Deus. Aí, se Ele está no céu, mas pelo Espírito Santo Ele está na minha vida. Desde que eu entreguei minha vida a Cristo, Ele entrou na minha vida e está na minha vida. Ele está no meu lar, Ele está na minha família, Ele está na minha empresa, Ele está nos meus negócios, Ele está na minha faculdade, Ele está nos meus bens, Ele está no meu bolso, Ele está nas minhas finanças, Ele está na minha economia, Ele está em algum lugar, e não só em algum lugar, Ele está em todo lugar, glória a Deus. Quantos então sentem a presença e a glória dEle na sua vida pessoal, na vida da sua família, lá na sua empresa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, nos seus bens, nos seus recursos? Só os que sentem a presença dEle testemunham. Não roubaram o corpo dEle, não. Ele ressuscitou mesmo, Ele está vivo, e porque Ele está vivo, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, pois eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Aí diz aqui, e depois, imediatamente, aí é a nossa missão. Tivemos um congresso aqui, estamos aqui. Então, ceia também é nós lembrarmos. Eu fiquei feliz quando o nosso pastor apresentou aqui, olha, no dia de ceia, se Jesus ressuscitou, no dia da Páscoa, não é exatamente aqui nesse período de Páscoa, no dia da ressurreição.
Então, se você acredita mesmo nessa mensagem, porque tem gente que não acredita. Sabe por que não acredita? Porque ele vem para a igreja, ele dá dízimo, ele ora, ele se alegra, ele chora, fala até em línguas estranhas, às vezes sapateia, planta bananeira, mas não ganha alma para Jesus, rapaz. Então ele não fala de Jesus para a pessoa. Como é que ele crê que Jesus ressuscitou? Se ele não fala, olha, Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio, meu coração está cheio, minha família está cheia, a tua pode estar cheia também, glória ao nome do Senhor Jesus. Quantos querem sair, como ele falou, ele disse, olha, Jesus ressuscitou, e vocês saiam imediatamente anunciando que o túmulo está vazio e que Jesus ressuscitou. Quantos creem que ele ressuscitou e querem anunciar esta mensagem a BH, ao Brasil e às nações do mundo, através do seu dízimo, das suas ofertas, das suas orações, das suas intercessões? Aleluia! Mais uma vez, levanta a tua mão ao céu agora, dá uma espalmada na mão do teu irmão, diga, Jesus ressuscitou, irmão. E nós precisamos passar essa mensagem adiante, porque tem muita gente servindo a falsos cristos, que o túmulo está cheio, por isso o coração dele está servindo a alguém. Se o túmulo lá está cheio, aqui já fulano Beltrano, o coração da pessoa está vazio, por isso ela é triste. Um culto sem vida, um culto sem esperança, um culto sem vibração, um culto... E lamentavelmente tem às vezes até igrejas cristãs que se dizem evangélicas, dizem que Jesus vive, mas é um culto morto, não é evangeliza, está morrendo, está retrógrado, não dá dízimo, não dá oferta, não faz a obra missionária, não distribui folheto, não fala de Jesus, não faz essa lista de 3 pessoas, não ora, não evangeliza, não vai buscar, não construi um evento ponte para poder fazer um relacionamento, não faz nada, absolutamente nada. Como é que Jesus está vivo para essa pessoa que ela está morta? Mas quantos aqui querem viver esse espírito de vida de Jesus e transmitir esse espírito de vida? Mais uma vez, dê um sorriso gostoso aí de orelha a orelha, olha para o teu irmão, aperta a mão dele e diga, irmão, Jesus está vivo. Receba esse espírito de vida na tua vida agora, no nome do Senhor Jesus, na tua casa, na tua família, na tua vida pessoal, nos teus negócios, nos teus bens, no teu dinheiro, no teu ministério. Jesus está vivo, glória ao nome do Senhor Jesus. Então, se Jesus está vivo, a igreja está viva. Não existe ministério morto, não existe fé morta, não existe falta de vibração, porque Jesus, ele está vivo. Glória ao nome do Senhor Jesus para sempre, aleluia. Aí, irmãos, aí depois vem andando um pouquinho mais para frente, aí inventaram uma conversa dizendo, olha, ele ressuscitou, mas aí os soldados lá com o pessoal que mandava, vão pagar um dinheiro, o pessoal sair distribuindo uma missão, dizendo, porque se souberem que Jesus ressuscitou, pronto, aí você vai perder o controle dessa mensagem desse camarada. Ressuscitar, ele quando estava vivo aqui, antes de morrer, ele já revolucionava a vida das pessoas. Imagine agora, o camarada morreu da forma como foi sepultado e espalhar a mensagem de que ele ressuscitou. Isso vai causar um tumulto. Então nós temos que chegar primeiro. E aqui traz uma lição espiritual para nós. Quantas vezes Satanás, as pessoas más chegam primeiro para destruir lá, para construir leis, fazer essas coisas, quando a igreja que teria que chegar primeiro. Glória a Deus. Aí distribuir aquela mensagem, olha, ele não ressuscitou nada. Esse pessoal dele que é esperto, foi pagar lá o guardião e fez um conluio com ele, tirou o corpo e levou para outro lugar, e agora esses vigaristas ficam dizendo que ele ressuscitou. Só que aí depois ele apareceu vivo e glorioso, aleluia, e deu prova, eu estou aqui, aleluia, como dissesse, me matem de novo, se pudesse, só que não podiam mais, porque agora quem tinha morrido era a morte, glória a Deus. Então repita comigo, o dia em que a morte morreu, aleluia, glória a Deus. E só quem pode celebrar o dia em que a morte morreu é a igreja e aqueles a quem a igreja levar essa esperança no nome do Senhor Jesus, porque o Senhor lhe disse também, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Repita comigo essa expressão aqui, diz, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mais uma vez, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno
inferno não prevalecerão contra ela. Mais uma vez, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Levante o dedinho assim com o pulso cerrado e diga: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mais uma vez, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, glória a Deus. É o que diz a palavra de Deus aqui. Ela não diz: eu edificarei o governo estadual, e Deus quer edificar, se tiver justos. Eu edificarei o poder legislativo, por isso que está essa coisa toda por aí, a igreja tem que se organizar. Eu edificarei o governo federal, eu edificarei o governo municipal, eu edificarei, né? A igreja tem que ser inteligente, para poder despertar e entender que quando diz eu edificarei minha igreja, só na mão da igreja que existe poder para contrapor essa artimanha de Satanás, exatamente ali. Aí o que diz a palavra de Deus? Aí saíram pregando aquilo, aí Jesus aparece, glorioso, lá no meio dos discípulos. Aí um deles disse: se eu não ver e não tocar, eu não creio. Jesus havia dado uma ordem: vocês vão lá para aquela região, para o monte, aqui está a região da Galileia, e aguardem, porque ao terceiro dia eu vou voltar. Olha a convicção de Jesus. Outra lição que isso nos traz é a lição de que a gente passa pela prova e passa por vales, como diz no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale. Você sabia que tem vale de ordem moral que pessoas passam? Você sabia que tem vale de ordem espiritual que às vezes a pessoa passa? Você sabia que tem vale de ordem econômica que às vezes a pessoa passa, o ímpio passa e o justo passa também? Sabia que tem vale de ordem física que a pessoa, o ímpio e o justo passam também? Sabia que tem vale de ordem financeira que o justo e o ímpio passam exatamente? Sabia que existe um vale, que é um vale profundo que Jesus passou, que é o da sombra da morte, que o salmista disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o que ele diz? Eu ficaria cheio de medo, eu ficaria temeroso, eu resistiria, etc. Então, repita comigo agora, se você puder dizer nesse momento, o que disse o salmista? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia, glória a Deus. Então aqui traz mais uma mensagem, a Páscoa, o dia da ressurreição, principalmente da ceia, dizendo o seguinte: todos nós na nossa vida, no exercício da nossa missão, passamos por todas as fases da nossa vida. O ímpio se desespera, mas o justo tem esperança, ele confia. Glória ao nome do Senhor Jesus. E ali então Jesus, ele, meus irmãos, a morte não o forçou, mas ele se submeteu àquela fase da vida dele. Ninguém o forçou a levar a cruz, ele espontaneamente a levou. Ninguém o forçou a receber aquela coroa de espinho, ele espontaneamente a recebeu. Ninguém o forçou a andar a via dolorosa, ele espontaneamente andou. Ninguém o forçou, empurrou para ficar sobre aquela cruz, ele deitou sobre ela. Ele não resistiu quando os cravos lhe foram cravados nos pés e nas mãos, e quando a lança o traspassou, porque ele sabia, ele tinha confiança de que o Pai estava com ele. Ele havia dito lá atrás, várias vezes, quando disseram: tu és o Filho de Deus, na sua humildade ele dizia: tu dizes. Tu és o Rei dos Judeus, ele dizia: tu dizes. Mas uma certa vez, as pessoas perguntaram: o que dizes de ti mesmo? Ele disse: quando, pois, levantardes o Filho do Homem, aí vocês vão conhecer quem ele é. Glória ao nome do Senhor, quem eu sou. E diz a Bíblia, quando levantaram Jesus, o crucificaram, aí diz que o sol escureceu, aleluia, negou a sua luz, os túmulos, as pedras, elas foram abaladas, e diz a palavra de Deus que os sepulcros se abriram, e ali naquela hora os seus exatores, aqueles que tinham dúvida, eles mesmos disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Lição trazida da vida de Jesus para a minha vida e para a sua vida. Nós passamos por fases, nem de longe comparadas a de Jesus, porque Jesus, ele é o, com artigo definido, nós somos um. Ele é o, nós somos um. Diga comigo: ele é o,
mas nós somos um, aleluia. Ele é único e nós somos um dentre tantos que passamos por adversidade. Então a lição que traz isso aqui para a nossa vida é que se Jesus venceu, nós somos vencedores também, aleluia. Então nunca murmure quando houver uma prova, nunca murmure quando houver uma adversidade, nunca murmure quando estiver passando por um vale, mas glorifique, exalte, adore ao nome do Senhor, porque Deus habita no meio dos louvores. Glória ao nome do Senhor Jesus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Jesus agradou o Senhor e até a morte, glória a Deus, passando por experiência, eu não sei qual a experiência que você está atravessando aqui. Quantos aqui querem sair daqui mais vitoriosos do que já são ainda? Levante as suas duas mãos aos céus e dê glória a Deus neste momento, aleluia. Pois eu quero te dizer uma coisa: não murmure, não reclame, cumpra o propósito de Deus permissivo na sua vida, glorifique a Deus, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Jesus, Ele se sujeitou àquela experiência e Ele venceu, Ele ressuscitou e glorioso, glória ao nome do Senhor Jesus. Mas diz a Bíblia, encerrando esta palavra, que Jesus, Ele deu uma orientação, e ali mesmo entre os seus, os mais próximos, diz que alguns creram e outros duvidaram, né? Então sabia que na igreja existem pessoas que creem, mas que estão na igreja, e alguns que duvidam. Então é muito fácil, pastor Márcio, eu não sei aqui, mas lá em Manaus, eu não insulto as pessoas, né? Mas é perfeitamente perceptível, aquela pessoa que crê que Jesus ressuscitou, que tudo está sob o controle dele, está sob o domínio dele. É aquela pessoa que a gente até nem sabe, mas às vezes ele está desempregado naquele momento, às vezes está passando por uma etapa não agradável da vida, às vezes está passando por uma certa estabilidade, mas ele está cantando, ele está louvando, ele está glorificando a Deus, ele está crendo. Se Jesus ressuscitou, se Jesus venceu, isso aqui é uma etapa da minha vida, hoje, agora nesta noite ou nesse deserto, porque de certeza amanhã o sol vai brilhar na minha vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. Esta é a realidade, glória a Deus. E a única diferença dos que creram, eram as mesmas pessoas, tinham a mesma orientação e promessa, e o que duvidaram foi que os que creram adoraram, e os que duvidaram ficaram parados. Então aqui não tem ninguém que não crê, pastor, porque quando eu entrei aqui, já peguei uma carga de ânimo, de fé e de adoração para levar para a igreja em Manaus, que aqui o pessoal, eu não sei como é que a estrutura desse templo comporta tamanha vibração aqui. Não sei se quando o pastor, o engenheiro planejou, era um camarada cheio de fé, já planejou isso aqui para adoradores do Senhor realmente, que aqui aqueles que creem, eles creem com a alma, eles creem com os lábios, eles creem com a língua, eles creem com os olhos, eles creem com a mão, eles creem com os pés, eles creem com o corpo, eles vibram mesmo. Onde estão os verdadeiros adoradores e creem que Jesus ressuscitou? Glória ao nome do Senhor, diz a palavra de Deus. O que Ele disse que aconteceria, aconteceu. Diga comigo, levante a mãozinha para o céu assim e aponta com o dedo e diga: o que Jesus disse, aconteceu. O que Deus disse sobre Jesus, aconteceu. O que Deus diz através da sua palavra acerca da minha vida é o que está acontecendo, é o que vai acontecer. Então eu não sou o que o diabo diz, Satanás diz, o que as pessoas dizem. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Glória ao nome do Senhor Jesus. É isso que eu sou. É o que eu sou. Se Jesus não foi poupado daquela fase da vida dela, como é que eu, cristão, quero ser de determinadas fases da minha vida? Agora a questão é quando o cristão está igual numa montanha-russa, que ele vai lá e ele sofre demais. Aí ele se contrai e não deixa a montanha-russa levar o camarada. Aí afrouxa o coração, a mente da pessoa, a pessoa corre risco. Então, se você vai na montanha-russa, você assumiu a fé. Exatamente, a nossa fé, não sei se você sabia que a nossa fé ela é radical, exatamente, não é? Então não existe
coisinhas tolas na nossa fé. Tudo a nossa fé é radical. Nossa fé tem que ser radical. Nossa santidade tem que ser radical. Nossa esperança tem que ser radical. Não é? Nossa confiança tem que ser radical. Nossa fidelidade tem que ser radical. Nosso serviço tem que ser radical. Nossa adoração tem que ser radical. Tudo tem que ser radical. Radical no sentido de ter controle. Não é de ter descontrole, mas de sentar no sentido de crer. De crer que Deus nos leva além dos nossos limites. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então eu quero dizer para você, nesta ceia hoje aqui, você já tem, mas receba neste dia da ressurreição de Jesus uma carga a mais de uma santidade radical, de uma fé radical, de uma contribuição radical, de um serviço radical, de não fazer só aquilo que é proposto, mas de ter iniciativa e de ir além do que aquilo que é proposto no nome do Senhor Jesus. Aí Jesus chegou, e aqui eu termino. Jesus, o pessoal estava no lugar em que Jesus ordenou, estavam lá, alguns creram, outros duvidaram. Aí Jesus chegou, aí a missão da igreja. Aí eu vejo essa igreja aqui, né, para você poder conhecer as missões dessa igreja, que já vão para mais de 200 exatamente. Rapaz, você imagina bem o que é um compromisso com o reino de Deus. É uma igreja que confia que Jesus ressuscitou. Porque começar esse trabalho de uma pessoa só, aqui, ele levar a família dele e conservar a família toda, crendo que Jesus ressuscitou e que nada neste mundo pode atrair as pessoas mais do que Jesus, se torna adoradores, Senhor. Aí daqui a pouco Deus dá orientação e constrói um templo bonito desse aqui, glorioso. Uma pessoa, não é? Certo, creio que Jesus ressuscitou. Aí depois Deus vai dando missões para a igreja, aí a igreja vai comprando casa daqui. Compra uma casa da acolá, compra outra 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 da acolá. Aí a pessoa chega e diz, Jesus ressuscitou, pastor, e nós temos que socorrer as pessoas que são vítimas de violências, por exemplo, não é? Para proteger as crianças, não tem nada a ver com isso. Aí uma missão então, compra uma casa e coloca uma pessoa para cuidar. Aí diz, tem que fazer um trabalho de oração, faz uma sala e coloca o povo para orar. Tem que fazer um trabalho de assistência psicológica, coloca uma missão para assistir ao povo. Aí vai comprando, hoje comprou quase o quarteirão todo, não sei o que pensa na cabeça dos moradores que ainda tem em casa nesse quarteirão exatamente aqui. Aí vai, compra um terreno aqui. Imagine se não se cresce que Jesus houvesse ressuscitado, exatamente. Estaria a igreja regredindo. Então, por isso que a gente tem que vibrar. Vocês fazem parte de uma igreja, tem um pastor que crê que Jesus ressuscitou, irmão. Jesus ressuscitou. O tamanho não é uma sepultura, mas é uma pedra removida e é um Jesus vivo no meio da sua igreja. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, se Jesus ressuscitou, o limite de vocês é BH. Jesus quer que vocês ganhem BH, ganhem Minas Gerais, ganhem o Brasil, ganhem esse planeta. Então estejam certos de que aquilo que foi profetizado aqui no congresso passado, vocês querem chegar em todas as nações reconhecidas pela ONU, aonde estiver. É o que Deus quer, porque Jesus, diga assim, Jesus ressuscitou e a morte morreu. Diga aí para quem está ao outro lado, sabe, irmão, Jesus ressuscitou e a morte morreu. Aí pergunte, o que é que a gente vai fazer dessa mensagem? Vamos ficar só para nós? Ou nós vamos levar essa mensagem para as casas aonde há desesperança, aonde há morte, aonde o túmulo está cheio, né? O nosso está vazio. Então Jesus ressuscitou. Aí finalmente disse Jesus assim, só depois, veja a sabedoria de Jesus, a confiança. Jesus não sabia que ele ia ressuscitar e vencer a morte. Aí traz uma última lição para a nossa vida. É a gente não ser avarento, nem precipitado ao divulgar as coisas da vida da gente. Mas a gente deixar que Deus realiza cada passo que as pessoas vejam. Só depois que Jesus ressuscitou, aí ele chegou e disse, é-me dado o que, irmãos? Diga comigo se você sabe, é-me dado todo o poder. Aí ele falou assim, aonde está esse poder? Todo o poder no céu e também na terra. Isso aqui é um segredo aqui, repita. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Aí pergunta ao teu irmão, por que Jesus falou isso, meu irmão? Você sabe responder? Pergunta aí.
Ele não tem todo o poder. Por que ele disse no céu e na terra? No céu ele tem, na terra também. E ele poderia fazer tudo o que ele quer aqui na terra. Só que aqui na terra, para a vergonha de Satanás, para poder vencer esse miserável que perturbou a vida do homem, ele disse: na terra eu vou fazer, não é através de anjo. Na terra eu vou fazer através do Márcio, eu vou fazer através do Jonatas, eu vou fazer através da igreja da Lagainha, eu vou fazer através da minha igreja, vou fazer através da fé da minha igreja, vou fazer através da oração da minha igreja, vou fazer através do jejum da minha igreja, vou fazer através do talento da minha igreja, vou fazer através do dinheiro da minha igreja. E quantos aqui querem dizer: Jesus, eu topo a parada, Jesus, conta comigo, porque a igreja da Lagoinha, nós vamos fazer, cumprir a tua missão. Segura a mão do teu irmão, levanta o mais alto e diga: aleluia. Tudo que eu tenho, diga assim: tudo que eu tenho e sou não é meu, mas pertence a Jesus. A Jesus. Então, é baseado nisso, irmãos, que eu encerro a mensagem. Eu não sei aqui, mas dizem que não sei se eu sou bom pregador, mas todo bom pregador, ele diz que vai encerrar 5 vezes. Chega na 5ª vez, ele encerra mesmo. Eu estou na 4ª vez. Eu vou deixar para dizer a 5ª vez daqui a 2 horas. Mas eu quero profetizar. O pastor de vocês já profetiza, não é? Sobre a vida de vocês o seguinte: eu acho que já não há, mas se ainda houver, eu quero profetizar: não haverá lugar público ou privado desta cidade, deste estado, em que não tenha um servo de Deus qualificado para brilhar naquele lugar e chegar lá. E não chegar pelo simples motivo de querer salário, querer casa própria. Tudo isso é acrescentado, diz a Bíblia: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Aleluia! Então se prepare, porque em todo lugar do planeta, em todas as cidades de Minas Gerais, em todos os órgãos, autarquias, organizações privadas e públicas, Deus está levantando pessoas deste lugar para chegar lá, e chegando lá dizer: chegou a luz neste lugar, o reino de Deus chegou neste lugar, o túmulo está vazio e este lugar está cheio da glória de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí Jesus encerrando mesmo aqui, aí Jesus está encerrando, ele diz: todo poder me é dado no céu e na terra. Só depois disso ele disse: portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o segredo está aqui: ensinando-as não só a ouvir, mas a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aí no final ele fecha com chave de ouro dizendo: e eis que eu estou convosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Eu teria aqui só para dizer que isso aqui é uma coisa que se materializa mesmo. A uma convenção passada lá em Manaus, a esposa de um pastor, era a esposa de um executivo que deixou uma multinacional para ir pregar o evangelho lá próximo à tribo indígena, que ela não tinha ainda muita experiência com esse negócio de nadar e de remar. Quiseram ir, a igreja mandou, enviou. Não deu tempo de preparar tanto. Mas foi, quiseram ir, anunciaram o emprego. Aí chegando lá, um dia eles pegaram aquela canoa, uma canoinha, que o pessoal vai dirigir culto lá do outro do rio. Aí você pega a família, o obreiro, e singram aquele rio, assim, à noite, depois do culto, faltando assim meio palmo para a água entrar dentro, quando o rio está calmo, entrar dentro daquela canoa. Pessoal cheio de fé. Aí tinha que dirigir o culto do outro lado, pastor Márcio. E os irmãos disseram: pastor, está meio perturbado aqui a água e tal. Eu disse: não, mas eu vou, porque eu preciso socorrer os irmãos, não tenho obreiro para dirigir, dar ceia para eles do outro lado. Ele saiu, sábado à noite, para dar ceia no domingo. Aí saiu ele, a pessoa remando, e lá vai, a igreja daqui olhando o pastor, e ele naquelas águas, do outro lado, com a família dele, esposa, filhos e tudo. Lá pelo meio de um rio bem extenso e caudaloso, se abateu sobre ele, dá um temporal. A canoa virou, e 3 filhos daquele pastor, no meio daquele rio, 2 sabiam nadar, um não. A esposa sabia nadar pouco, mas estava com calça jeans, estava com tênis, não deu tempo de tirar aquilo. E a recomendação é tirar tudo que é isso para poder
se safar de fogo ou de água, para ficar mais leve. Quando você está em meio a fogo, dá náufrago, né? Aí nada, o camarada levou, ele pensou assim, eu vou levar primeiro o meu filho, que é criança, porque a minha esposa, ela se defende melhor. Aí levou o filho, chegou do outro lado, depois voltou para buscar a esposa, e a esposa cansada, não sabia nadar muito, não é? Com aquela roupa pesada, aquele tênis. E aí então ela estava assim de bubuia, em cima da água, olhando para o céu, de costa na água, sem bater uma mão, sem bater a perna, e inexplicavelmente sobre aquela água ali. Aí o marido chegou e perguntou a ela, meu amor, o que está acontecendo? E ela disse, é que eu me debati muito aqui, tentando chegar até lá à beira, e não consegui, cansei, mas disso a roupa está pesada. Eu estava já vendo que ia morrer afogada, aí eu clamei debaixo da água a Jesus, Jesus, me socorre, tem meus filhos, tem meu esposo, e tu disseste que estás conosco todos os dias até a consumação dos séculos, me socorre. E naquela hora eu senti duas mãos ir lá embaixo e me levantar e me trazer para sobre as águas. Eu estou sentindo essas duas mãos me sustentando aqui sobre essas águas no nome de Jesus. E aí o marido pegou e cooperou com as duas mãos, porque tem a parte do Senhor, mas tem a nossa parte. O Senhor sustentou, segurou. Aí o marido só pegou a mão da esposa e foi nadando, puxando ela até a beira. Moral da história. Tudo na nossa vida, o interessante não é a teoria, é a prática. É a gente crer que realmente, se Ele disse que está conosco, o túmulo está vazio, Ele ressuscitou. Quantos creem que verdadeiramente Ele está conosco mesmo? Glória ao nome do Senhor Jesus. E para encerrar esta mensagem mesmo aqui, eu fiz uma cirurgia, e ali o médico disse que eu tinha que andar, imediatamente, para não dar trombose, não dar um trombo nas veias e tal. Aí cheguei na UTI, tinha que passar 2 dias na UTI, para ser acompanhado pelo cardiologista e tudo. Aí eu estou lá cheio de aparelho aqui e tal, para medir meu cérebro, medir o coração. E aí o enfermeiro mal-humorado, chefe da enfermagem na UTI, aí olhando para mim, parece até que tinha alguma birra de fé comigo. Atendendo bem todos os pacientes, eu disse, olha amigo, o médico falou que eu tenho que sair daqui, eu tenho que andar, eu preciso andar para poder não dar trombo nas minhas veias, eu tenho que andar aí, por favor. Ele disse, não, o senhor tem que ficar aí, o senhor não pode, porque quem sabe sou eu aqui. Aí eu digo, sabe, eu entre debater com esse camarada ou não debater, eu não vou discutir com esse enfermeiro, vamos que ele coloque aqui um remédio doido aqui, né? Então eu não vou discutir, tem certa pessoa que a gente não discute, entrega para Deus, com o médico, com o enfermeiro, com o advogado, com o juiz, com esse pessoal, você discute, você entrega para Deus. Aí eu peguei e disse, Senhor, tu sabes o que o médico falou, e o médico é a autoridade sobre esse enfermeiro. A tua palavra diz que aos teus anjos dará ordem a nosso respeito. Eu quero te pedir, põe os teus anjos aqui que já estão, mas torna eles visíveis nesse lugar. Aí daqui a pouco, 1 hora e meia mais ou menos, aí vem aquele enfermeiro, todo mansinho, cabeça baixa, pastor. Aí olhando para baixo, chegou até mim e disse, pastor, o senhor tem que sair daí, o senhor tem que andar e tal. Aí ele pegou, me levou para tomar o meu banho, foi maravilhoso. Aí depois eu perguntei para ele, ele vinha de cabeça baixa, não olhava para a cabeceira da minha cama. Aí o tempo todo de cabeça baixa, me conduzindo de cabeça baixa. Eu digo, meu amigo, por que você está andando de cabeça baixa e tal? Pastor, é porque tem 2 homens enormes aí na cabeceira da sua cama. Eu estou com medo deles, pastor. Por isso que eu não estou olhando para ele. Desde que eu disse para o senhor que eu ia ter 2 pessoas enormes na cabeceira da sua cama. Exatamente aí. Então eu pergunto para você, só encerrando aqui. Eu pergunto para você, ele ressuscitou ou não ressuscitou, irmãos? E se ele ressuscitou, onde é que ele está? Ele está à destra do Pai, ele está comigo, está com você, está no nosso carro, está na nossa casa, está no nosso trabalho, está na nossa estrada, está na nossa faculdade, está em todo lugar. Ele está aqui na Lagoinha, está lá no Amazonas, está em todo lugar. E é por isso que nós celebramos, é por isso que nós vamos celebrar a maior ceia da nossa vida, porque Jesus ressuscitou e a morte morreu. Glória ao nome do Senhor. Deus abençoe.
Aleluia! Ele podia encerrar umas 20 vezes, não é? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Vamos dar nossas mãos pelos corredores também. Há uma mensagem, que é a mensagem da cruz, e nós vamos cantá-la agora. Rô de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Amamos essa mensagem. Não há outra mensagem. Deus, que é Deus, Ele não conhece algumas coisas. Deus não conhece uma única pessoa que Ele não ame. Deus não conhece uma única pessoa que Ele não ame. E nós queremos cantar essa mensagem hoje. E cantamos dizendo: quero proclamar essa mensagem. Essas bandeiras se tornam um desafio para todos nós. Porque logo depois da ressurreição do Senhor, antes dele ascender aos céus, a ordem que ele deu foi essa. E foi lida aqui: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Rejeitado foi por quem se deixou matar pra um dia estar no paraíso e com ele viver. Rejeitado foi pra que hoje eles o adorassem com temor. Foi rejeitado escolheu ser ferido por meus pecados, moído foi por nossas transgressões, e o seu sofrer nos curou. Que alto preço ele pagou por mim.
está. No céu deixou um trono pra vir até Belém. Não vou esquecer o jeito que me demonstrou amor. Por onde andou, ensinou palavras de amor e não mediu qualquer esforço para revelar o eterno amor. E quando enfim ao Gólgota se encaminhou, carregou meu grande fardo e hoje sei o que fez por mim. Me amou com uma cruz, me amou com uma cruz. Ao responder a voz do Pai, me amou com uma cruz. Sabia desde o princípio o valor da dívida, mesmo sendo eu um pecador, amor me quis mostrar. Não estava lá no monte, na cruz eu não o vi, mas ao levar ali meus fardos, de alguma forma sei que ele me viu, me amou com uma cruz, me amou com uma cruz. Ao responder a voz do Pai, me amou com uma cruz. Não posso então imaginar quanto lhe custou, mas ao Calvário foi Jesus mostrar amor.
Mais uma vez eu queria que você tomasse sua Bíblia e abrisse em Isaías 53. 700 anos antes da realidade da cruz, Isaías viu o Calvário e ele escreveu, Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e comum de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, em dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo de número 23. Diz a palavra: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Quando contemplamos a realidade da cruz, diz a palavra em Mateus 27, verso 45. Mateus 27,
o verso 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Fale comigo, trevas. Fale, trevas. Foi das 9 horas da manhã até ao meio-dia, quando Jesus é pregado na cruz. Desde a Escritura que houve trevas sobre toda a terra. O céu, a escuridão. Ninguém conseguia ver absolutamente nada naquele período. Trevas. Em Lucas 27, o verso 45, a palavra do Senhor, Lucas 24. Vamos deixar o Lucas, vamos ficar só com o Mateus por enquanto. As trevas, por quê? Naquele momento, quando Jesus esponjava todas as nossas dores, todas as nossas maldições, todos os nossos pecados, foi alguma coisa tão terrível, porque o próprio Pai volta o rosto e não contempla o Filho. Desde a Escritura que o Senhor não contempla o pecado. Mas naquele momento, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Ele que nunca pecou, se fez pecado por nós. Ele volta e na escuridão, nas trevas, o clamor do Senhor foi um só. Ele dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? O preço da morte do Senhor, eu valho o preço que Ele pagou por mim. Quando celebramos a ceia, é exatamente esse momento para nós lembrarmos dessa realidade. E Ele diz, é para nós lembrarmos. Ele diz, é uma nova aliança. Eu uso esse anel, como você, quantos casados estão aqui? Todas as vezes que eu vejo esse anel, eu lembro da minha Renata, minha esposa. Isso aqui é só para eu lembrar dela. Só para lembrar. Só para lembrar. Só para lembrar. Quando você participa da mesa, Ele diz, fazer isto em memória de mim. Quando você receber o pão, e os diáconos vão repassar agora, os pastores vão passar para os diáconos os elementos do pão e do cálice, você vai lembrar dessa realidade, o preço que Ele pagou. E diz a palavra de uma forma tão clara, veio as trevas. Mas logo em seguida, não apenas as trevas, mas diz aqui o texto de uma forma assim, tão clara, o verso de número 51 diz, quando Jesus entrega o Espírito, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Houve um tremor de terras, houve um terremoto, e diz a palavra de uma forma tão grande, que o véu do santuário se rasgou. Todo o impedimento que havia entre o homem para poder chegar a Deus, deixaria de existir. O véu foi rasgado, a terra tremeu, e diz o texto, enquanto isso acontecia, ali naquela região do Calvário, era um lugar também de cemitério, os túmulos se abriram, e túmulos de santos se abriram, e aconteceu algo, quando Jesus proclama, está consumado, aqueles mortos que era poeirinha só, os corpos novamente levantam e ficam dentro de uma exposição tão grande, até o amanhecer do primeiro dia da semana, domingo, quando Jesus ressuscita. Depois da ressurreição do Senhor, estes aparecem, saem dos túmulos,
Não sei o que fizeram depois, mas há uma mensagem tão gloriosa. Nesta manhã, quando você vai receber os elementos da ceia, coloque-se em pé. Esse é um momento tão precioso na sua história, meu irmão, mas é o momento de você renovar. É verdade que os casados, eles sempre celebram o aniversário de casamento. O meu já faz 40 anos, 1º de março de 75. Todo 1º de março é o dia de celebrar a lembrança, mais um aniversário. A ceia é para você lembrar de onde você veio, aquilo que o Senhor fez por você, o preço que Ele pagou. Mas eu sei que nesta manhã existem pessoas aqui que vieram, mas que ainda não experimentaram esta graça. Coloque suas 2 mãos sobre seu peito. Se você ainda não experimentou a salvação em Jesus, ou quem sabe você é alguém que um dia caminhou com Ele, andou com Ele, serviu, mas 1000 coisas aconteceram e você acabou se desviando, se afastando, e como um pródigo, na terra distante, veio aquela saudade, você chegou aqui. Mas hoje é o dia da sua reconciliação, é o dia da sua volta, é o dia de novamente você falar: Jesus, eu volto. Você que já ouviu tanto do Evangelho, você que reconhece que é um pecador como todos somos, e a palavra diz que todos somos pecadores, e que o pecado só tem uma coisa, é o salário, e o salário dele é a morte. Mas a palavra diz que a salvação é um dom de Deus. João 3,16, vamos falar? Porque Deus, de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus te amou, e te amou de tal maneira, que Ele deu a Jesus, o seu Filho, para ser o seu Salvador. A salvação é esse presente, é um dom de Deus. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Graça é tudo que eu preciso, mas eu não mereço. Graça é isso. A salvação é tudo que você precisa, mas você não merece. Por isso que Jesus assumiu o seu lugar. O castigo que devia vir sobre você veio sobre Ele, e você se apropria da salvação num gesto de fé. Quando você reconhece que você é um pecador perdido, mas hoje você ouve que Jesus é o Salvador, e você pode dizer: Jesus, entra na minha vida. Ele vai entrar para nunca mais sair. E hoje pode e deve ser o dia da sua salvação. Queremos nos identificar com todos os que estão aqui, com todos aqueles que podem estar nos assistindo agora nos lugares mais longínquos. Queria que você que está aqui feche os seus olhos e ore comigo, se identificando com todos, dizendo: Senhor Jesus, eu sei que Tu estás aqui, eu sei que Tu estás bem perto de mim, mas eu reconheço que sou um pecador, perdido, miserável, condenado. Tu me conheces, mas nesta hora eu abro o meu coração e eu te peço: entra agora na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas me desviei, agora eu volto, buscando o teu perdão, na certeza da tua misericórdia. Continue com seus olhos fechados. Eu quero fazer uma oração sozinho agora. Você não vai repetir essa oração, mas eu quero orar agora. Eu quero orar por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida.
Quero orar por você que orou dizendo: Jesus, hoje eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Quero orar por você que estava afastado dos caminhos dele, mas que hoje volta aos caminhos dele. Você que se reconcilia com ele, eu quero orar por você. Para que eu ore, eu peço um sinal da sua parte. E o sinal, enquanto todos estão com os olhos fechados, eu quero orar por você. E te peço então que o sinal seja o seu levantar da sua mão. Levante a sua mão, você que hoje toma Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou você que estava afastado dos caminhos dele, volta aos caminhos dele. Levante bem alto a sua mão e eu quero orar em seu favor nesta hora. Este é o momento de Deus para a sua vida. Eu estou vendo essas mãos levantadas sem constrangimento algum. Levante mais alto que você puder a sua mão. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Ninguém pode fazer isso em seu lugar, ninguém. Desde aquele moço de blusa vermelha lá atrás, levante bem alto a sua mão, bem alto. Eu quero ver a sua mão. Ninguém assentado agora, ninguém. É um momento de batalha espiritual. Todos orando, todos, todos. Isto, levante a sua mão. Agora eu vou pedir algo, pode abrir os olhos. Todos vocês que levantaram as mãos, desde aquele moço de blusa vermelha lá atrás, todos, eu quero que você venha até aqui à frente. Enquanto o coral vai estar cantando uma mensagem, todos vocês agora, deixem seus lugares e venham. Eu quero pedir que cada crente que está aqui, fale com a pessoa que está ao seu lado, como está a sua vida com Deus, como está a sua vida com Deus. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Esse é o momento do céu para o seu coração. Deixe o seu lugar e venha. Esta é a hora de Deus. Seja um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, um adolescente. Como está a sua vida com Deus? Como está? Esta é a hora de Deus para você. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Não é amanhã. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Deixe o seu lugar. Eu não estou vendo você falar com o de trás. Fale com o de trás. Pergunte como está a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Esta é a hora onde tudo pode começar. Esta é a hora do recomeço. Esta é a hora do recomeço. Vem, 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 vem. Existe um sangue que escorreu por uma cruz e pagou o valor para cancelar e esquecer os meus pecados. E o sepulcro tentou esconder o sangue que me deu a vida, mas em 3 dias ressuscitou e vive pra me defender. Vim dizer que Ele vivo está e toda lágrima há de enxugar. Vim dizer, gritar e proclamar que Ele é um Salvador, que em breve irá voltar. Existe um sangue que tem poder de libertar o pecador, quebrar cadeias da opressão e restaurar
já derramou precioso sangue, me lavou, deu sua vida, me resgatou, e hoje dele pra sempre sou. E dizer que ele vive está, e toda lágrima há de enxugar. E dizer, gritar e proclamar que ele é o Salvador, que em breve irá voltar. E dizer que ele vive está, e toda lágrima há de enxugar. E dizer, gritar e proclamar que ele é o Salvador, que em breve irá voltar. O preço foi pago pelo sangue, precioso sangue, o sangue derramado, o que irá me perdoar. Oh, nada, nada, nada além do sangue de Jesus, nada além do sangue de Jesus. Nada, eu digo que nada nada além do sangue de Jesus, nada além do sangue, E o sepulcro tentou esconder o sangue que me deu a vida, mas em 3 dias ressuscitou e vive pra me defender. E dizer que ele vive está, e toda lágrima há de enxugar. Aleluia. E dizer, gritar e proclamar que ele é o Salvador, que em breve irá voltar. Se me ouvir, gritar e proclamar que ele é o Salvador, que em breve irá voltar para nos levar. Precioso Jesus, te amamos. Aleluia. Vocês que estão aqui, cheguem bem pertinho. Nesse instante, os diáconos vão entregar o pão e o vinho a você.
E no momento que você receber, você vai assentar. Só assente na hora que você receber o pão e o vinho. A palavra diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia é esse memorial para você lembrar aquele dia que você fez o que esses estão fazendo, o dia quando você se entregou ao Senhor. Nossa vida ela é marcada pelos recomeços. Cada dia, Deus podia ter feito o dia durar um ano, mas Ele permitiu que o dia tivesse apenas 24 horas, para que sempre tivesse um amanhecer. Eu não sei como tem estado a sua história, mas eu sei como pode estar a sua história. Hoje é esse dia do renovo. Não é apenas para celebrarmos uma vez por ano a ressurreição do Senhor. É algo que devemos lembrar a cada segundo da nossa vida, porque Jesus está vivo. E Ele disse a mim e a você: nunca, nunca te deixarei, jamais eu te desampararei. Mas Ele diz também: lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. O Senhor não nos preocupa dizendo assim. Nós queremos sempre trazer um porquê. Por que caiu? Por que esfriou? Por que abandonou? Mas o Senhor não, a preocupação dele não é o porquê, mas é o onde. É sempre o onde. Onde caiu? Onde caiu? Como aquele moço que estava cortando madeira para fazer a casa dos profetas, e o machado se solta do cabo e cai no rio. Logo vem o profeta, e a pergunta que ele faz é esta: onde caiu? Não é por que caiu, mas onde? E aí ele joga o madeiro em cima, joga o madeiro, joga a árvore, joga a cruz, e a cruz faz o milagre do ferro flutuar. É esse onde. É quando você coloca, deixa a cruz na sua vida. Tudo aquilo que está até oculto flutua. E esta é uma manhã de renovo no seu coração. É uma manhã de você sair daqui não apenas entusiasmado, mas você voltar mais apaixonado pelo Senhor, deixando realmente as marcas dele, essa paixão por Ele te envolver mais intensamente, e de você se ver cada dia como esse ser amado e querido pelo Senhor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Foi apenas isto. O pão que você recebe é o símbolo do corpo do Senhor, que ali na cruz foi esmagado, quebrado. O cálice é o símbolo do sangue, o preço que Ele pagou por você. Que hoje seja esse dia de um renovo na sua história, de alegria para você, de voltar novamente para a casa do Pai, mas de você, meu irmão, novamente afirmar não apenas o preço que Ele pagou, mas a escolha que você tem em sua vida de viver com Ele, para Ele e para a glória dEle. Vamos todos nos colocar em pé nesse instante. Levante bem alto o cálice e o pão. Olhe para eles e diga: Senhor Deus, eu não sei onde eu estaria, nem como estaria, se um dia a graça do Senhor não tivesse alcançado o meu coração. Nesta manhã, eu renovo a minha entrega ao Senhor, o meu amor ao Senhor. Eu quero te amar mais e mais. Eu quero
te servir mais e mais. Eu quero que o Senhor olhe para mim e veja na minha vida o resultado do teu penoso trabalho ali na cruz, e venha se alegrar. Vem, Senhor, encha-me com teu Espírito Santo, para que eu possa viver o resto dos anos da minha vida para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. No momento que você comer o pão, em seguida, no momento que você beber do cálice, depois você vai levantar o seu cálice vazio e vai adorar o Senhor com todo o seu coração. E a palavra diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Juntos, comamos do pão e bebamos do cálice. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia.
Bendito, bendito seja o Senhor. Olhe para mim. Não pense que isso vai demorar alguns minutos e vai desaparecer. Porque no momento quando você disse, Jesus entra na minha vida, Ele entrou. No momento quando você disse, eu volto aos caminhos do Senhor, o Pai celebra uma festa e é um recomeço para a sua história. Igreja, estenda as mãos sobre os que estão aqui. Pai, na autoridade do nome de Jesus e do poder que há no sangue que Ele derramou ali na cruz, comprando estas vidas, desligamos delas todo o poder das trevas, Senhor, e ligamos cada uma delas contigo, para que a partir de agora possam viver como filhos amados e queridos do Senhor, perdoados e restaurados, para que possam viver a partir de hoje como filhos, no teu precioso nome, amém. No momento quando você se entregou a Ele, você passou a fazer parte, algo espiritual, você passou a ter uma nova família, uma família meiga, carinhosa, uma família, não sei como foi a sua família, mas eu sei como será a sua família da agora para frente, porque você passa a ter uma nova família. E eu quero que você conheça a sua nova família. Eu vou contar até 3, quando eu falar 3, eu vou pedir que você vire, para você conhecer a sua nova família. Igreja, levante as mãos, vamos contar juntos. 1, 2, 3, vire e olhe, é a sua nova família. Esta é a sua nova família. Te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo. Bem-vinda à família de Deus, bem-vindo à família de Deus. Te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo. Bem-vindo à família de Deus, bem-vindo, preciosa, precioso. Vamos aplaudi-los, bem-vindos à família de Deus. Aleluia.